esse amado de Deus que está aí próximo a você, seja atrás, seja do lado, seja do outro lado. Talvez você vai ver uma pessoa lá do outro lado. Quando a família do Senhor se reúne, é motivo de alegria, é motivo de paz, é motivo de bênção. Isso é como um óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. É ali que o Senhor ordena a sua bênção.
aqui, ó Senhor. És bem-vindo aqui, ó Pai. Louvado seja o teu nome, aleluia. Alguém trouxe um aleluia? Aleluia. Glória a Deus. Alguém veio de salto alto? Oh. Se o Senhor te pedir para correr, você vai correr? Amém? Se o Senhor te pedir para dançar, você vai dançar? Se o Senhor te pedir para viver para Ele, você vai viver? Amém. Muito mais do que correr, muito mais do que dançar, muito mais do que gritar ou fazer qualquer outra coisa. Que tudo seja feito para a glória do Senhor. Amém? Vamos louvar Ele numa canção que diz assim: por ti o cego vê, por ti o mudo diz, os mortos viverão, os santos louvarão, a escuridão se vai, meu coração diz: livre sou. Livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver pra ti. Eu livre sou. Livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver pra ti, eu livre sou, por ti o reino vem, por ti sou vencedor. O preço já pagou, meu medo já tirou. Eu posso ir além, Jesus me libertou, eu livre sou. Livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti. Eu livre sou, livre sou, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti. Eu livre sou, livre sou. Por ti o cego vê, por ti o mudo diz, os mortos viverão, os santos louvarão, a escuridão se vai, meu coração diz: livre sou. Livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti. Eu livre sou, livre sou.
Aleluia! 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 Somos livres? Você é livre? Pelo sangue de Jesus você é livre. Não deixe o seu pé grudado no chão. Não deixe a sua boca ficar fechada num lugar como esse, onde a presença do Senhor está, onde a presença, a glória do Senhor está. Os seres não conseguem deixar de louvá-lo. Nas regiões celestes, no céu, na presença de Deus, aqueles seres angelicais poderiam estar fazendo qualquer outra coisa no universo, mas eles se atêm a ficar na presença de Deus, e ali eles dizem: santo, 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 digno, 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 porque não há outro lugar melhor, não há lugar melhor para estar. A presença e o amor de Deus nos constrangem e chamam o nosso coração para louvá-lo. Quero convidar você a abandonar agora, abandonar todas as outras coisas e ficar só com o Senhor. A palavra de Deus verdadeira e santa diz que se o Filho te libertar, você é verdadeiramente livre. Então seja livre de fato, seja livre. Aqui não há operário, não há patrão, aqui não há ninguém maior, melhor do que ninguém. Aqui só estão as crianças do Senhor. Aqui estão as crianças do Senhor. Aqui estão as crianças do Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero insistir nessa canção, porque eu creio que ela tem muito a ver com este país. Ela diz: na batalha permaneceremos em fé. E se exércitos se erguerem contra nós, nós não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Obrigado, Senhor, pois aqueles que confiam em Ti são renovados como a águia. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando
seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão. O nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Oh, mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Vamos declarar isso. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quero convidar você a segurar na mão do seu irmão nessa hora. O Senhor tem dito: esta casa será chamada casa de oração. Aleluia. Vamos fechar esses corredores. Aleluia. Aleluia, Deus maravilhoso. Louvamos o teu nome porque o Senhor nos traz a este lugar de fé, para sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Em nós mesmos, Senhor, nós não temos capacidade alguma contra os nossos inimigos. Ah, Senhor, mas confiando em Ti, confiando em Ti, a história é diferente, Pai. Não há inimigo que resista ao Teu poder. E diante da Sua luz, todas as trevas fugirão. E nessa hora nós intercedemos. Abra os seus lábios e começam a abençoar esta pessoa que está segurando na sua mão. Abençoe esses irmãos que estão segurando na sua mão. Olha ao Senhor e peça a Ele, e clame a Ele, para que o Senhor se manifeste na vida do seu irmão nessa noite. Para que o Senhor o encha com o Espírito Santo de ousadia, de poder, para que ele seja renovado no seu corpo, na sua alma e espírito. Oh, Jesus, e se houver algum pecado, seja perdoado. Vem, Senhor, e perdoa a sua igreja. Vem, Senhor, e perdoa as nossas falhas como indivíduos. Perdoa-nos, Senhor, como indivíduos, os pecados cometidos por palavras, por pensamentos, por atitudes. Perdoa-nos pelo sangue de Jesus. Lava-nos no sangue de Jesus. Esse sangue que é poderoso para trazer libertação, para trazer a cura, para restaurar a paz dos corações e trazer a certeza, de que somos salvos em Ti, salvos em Ti. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos como corpo, como congregação, Pai. Perdoa os pecados
ó Deus, cometidos como instituição do Senhor nessa terra. Perdoa-nos, ó Pai, como comunidade. Se temos, ó Deus, sido maldizentes, fazendo acepção de pessoas, nos perdoa, Pai. Lava-nos do sangue do Teu Filho Jesus Cristo, por Tua graça, por Tua misericórdia, por amor do Teu nome. Que o Teu perdão chegue a este lugar, que esta igreja seja purificada, e não haja mais impedimentos, não haja mais impedimentos, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo se acerque de cada coração e nos enche nessa hora, e nos cure nessa hora, Senhor, e renova as forças daquele que está cansado, abatido. Glória, glória a Deus. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Levante a mão dessa pessoa. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Diga contra isso. Seus inimigos cairão, o nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, aleluia. Abrace alguém de frente, segure por alguns instantes. Segura essa pessoa de frente com você por alguns instantes. Isso, bem de frente mesmo, querido. Segura aí um pouquinho contra o seu peito. Oh, Pai, somos os teus braços. Usa esses braços, usa este corpo para abençoar. Usa, Senhor, para curar a alma, curar o físico, Senhor. Nós somos
templos do Teu Espírito. Usa, Pai. Usa esse abraço para trazer cura. Para dissipar toda a vergonha e suscitar o Teu adorador, o Teu servo. Aleluia, Jesus. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso. Deixa fluir, querido, deixa fluir as línguas, deixa fluir as línguas, deixa fluir a oração que vem do céu. Deixa fluir, deixa fluir. Deixa o Espírito conduzir a sua oração, deixa o Espírito conduzir. Oh, que mãe, deixa ligar, deixa. Oh, Carabacheiro, Espírito Santo. Espírito Santo de alegria, de fortalecimento. A alegria do Senhor é a nossa força. Toda tristeza se esvai nessa hora, todo desânimo se vai nessa hora, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, pela glória de Deus que está aqui, pela glória do Senhor presente aqui. O seu amor é real, o seu amor é real, e sara, o seu amor é real, e cura, liberta. Presença do Senhor aqui, doce presença do Senhor, poderosa é a tua presença aqui,
na sua presença, Pai. Não há palavras suficientes. Não há palavras suficientes para agradecermos, para engrandecermos, Senhor. Obrigado porque o Senhor veio até nós. O Senhor não esperou que merecêssemos e ainda não merecemos. Mas essa é a graça do Senhor. Por isso, ó Deus, nos rendemos diante de Ti. Nos rendemos diante da Sua palavra, Senhor. E que nessa hora o Senhor nos ensine a reverência a esta santa palavra. Prepara o nosso coração para que nós a recebamos como uma boa terra. Nós sabemos que o Teu Espírito Santo quer semear em nós, não apenas para que sejamos conhecedores, mas para que sejamos praticantes, a expressão viva desta palavra na terra. E por onde quer que formos, ó Deus, todos possam ver a Tua palavra viva em cada atitude que tivermos, em cada palavra que falarmos, cada experiência que passarmos, a Tua palavra seja refletida em nossos atos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Glória a Deus. Por gentileza, pegue a sua Bíblia. Vamos abrir no livro do Evangelho de São João, capítulo 21. Eu creio que é chegado um novo tempo para esta igreja. Amém, pastor Mário? Concorda? Então já. Eu creio que chegou um novo tempo para essa igreja. Amém. Olha, mais meia dúzia de pessoas ali. Obrigado, Deus abençoe. Eu creio que chegou um novo tempo para essa igreja. Amém. Amém. E como o pastor Igor tem ministrado, nós não queremos somente ver, nós queremos fazer parte desse novo tempo, contribuir para este novo tempo. Antes que nós leiamos, quero convidar as crianças para nós orarmos, os pequeninos do Senhor. Negai shimasu. E está chegando mais criança, né? A igreja está crescendo com uma geração melhor que a nossa. Amém. Estenda suas mãos. Pode estender uma só, você está com a outra segurando a Bíblia. Pai, aqui estão os seus pequeninos e oramos, Senhor, abençoando, Pai, como líderes, como pais, como conselheiros, ó Deus, como adultos, como teus filhos, ó Pai. Declaramos, ó Deus, a tua bênção sobre os pequeninos, declaramos uma geração muito melhor do que a nossa, uma geração, ó Deus, mais conhecedora, uma geração mais corajosa, mais empenhada, uma geração mais determinada do que a nossa, Senhor. Que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo, que eles sejam cheios do poder de Deus e do conhecimento de Deus, Pai, para que a Sua glória seja resplandecida nesta idade e quando eles crescerem, Pai, ainda muito mais. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Você pode se sentar, mas deixa o seu coração em pé. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1 em diante. Algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos à margem do mar Tiberíades. Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo,
Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro disse-lhes: vou pescar. E eles o encorajaram: nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus lhes perguntou: moços, tendes aí alguma coisa para comer? E eles lhes responderam: não. Então Jesus orientou-os: lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis. Assim eles o fizeram, e logo não conseguiam recolher a rede por causa da abundância de peixes. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no pequeno barco, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da praia, senão uns 200 côvados. Então, assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixes sobre a brasa e um pouco de pão. E Jesus lhes pediu: trazei alguns dos peixes que acabastes de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 grandes peixes, e mesmo com tantos peixes a rede não se rompeu. Então Jesus os convidou: vinde e tomai vosso desjejum. E nenhum dos discípulos tinha coragem de indagar-lhe: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, pegou o pão e deu a eles, tomou um peixe e fez o mesmo. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de haver ressuscitado dos mortos. Assim, após tomarem o desjejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabe que te amo. Comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Amém. Glória a Deus, Pai, pela tua palavra. Aleluia. Essa é uma história bastante conhecida nossa. Jesus havia sido morto, e dentre todos os seus discípulos e apóstolos, o que mais sentiu foi Pedro. Porque apesar de todos terem abandonado Jesus, não foi só Pedro, nós gostamos de pegar no pé de Pedro, mas todos abandonaram a ele, todos fugiram. E aquele amor que parecia ser tão real, aquela cumplicidade, na hora da adversidade, na hora em que o mestre estava enfrentando a sua missão, sua verdadeira missão, que era de vir a essa terra para morrer por cada um de nós. Foi um cálice que o Senhor precisava tomar sozinho e todos o abandonaram, mas Pedro, ele tem essa marca na sua vida. Aqui Pedro já está num princípio de depressão, num questionamento, numa confusão interior muito grande, com seus sentimentos abalados, porque ele negou a Jesus, como Jesus disse que aconteceria. Mas ele estava tão convicto, né? Senhor, ainda que todos te deixem, ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar, estou disposto a dar a minha vida pelo Senhor.
E quantos de nós imaginamos certas coisas a nosso respeito, não é verdade? Mas quando a situação se apresenta real diante de nós, essa canção que nós acabamos de dizer, não seremos abalados, às vezes, ela cai no esquecimento. E a gente fica abalado. E Pedro ficou abalado. E se confirmou aquilo que Jesus havia dito, porque Pedro não negou simplesmente Jesus uma vez. Não foi apenas um deslize, foi algo que se repetiu. Porque o medo em seu coração era maior do que o seu amor por Jesus. Mas o que eu gosto de Pedro é que ele errava tentando acertar. E eu creio que Jesus gosta dessa característica nas pessoas. E muitas vezes isso acontece conosco, né? Você está tentando acertar e você fala, puxa, não foi dessa vez. E como a gente fica triste quando a gente se vê insuficiente. Você trabalha, você faz, e ainda assim você sai como errado. Como aquele que está prejudicando os outros. Pedro estava sendo esforçado. Mas ele ainda não entendia que o esforço meramente humano é insuficiente. Nós temos boas intenções, mas isso é insuficiente. A Bíblia nos ensina que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Aí quando nós então pegamos essa boa intenção e entregamos na mão do Espírito Santo, e pedimos a capacidade dele, e nos humilhamos diante dele, então sim, será suficiente. Mas Pedro ainda não entendia isso, o Espírito Santo não havia sido enviado, não havia sido derramado. E ele nega Jesus. Então, num belo dia, ele está cansado de ficar chorando, de ficar sofrendo, nada acontece, e como Pedro é um homem de ação, ele diz a si mesmo, chega desse negócio de ficar chorando. Você já passou por isso? Amém? Tem uma hora que cansa, né? Você fala assim, eu estou aqui, sofrendo, chega de sofrer, vou fazer alguma coisa. E Pedro rompe, né, no seu interior e fala, eu vou pescar. E os amigos que estavam com ele também falam assim, nós vamos pescar contigo também. E aí a gente vê que Jesus realmente não estava errado acerca de Pedro. Pedro era um líder. Pedro, mesmo tendo falhado, mesmo estando para baixo, ainda as pessoas o seguiam. E talvez Deus tenha ministrado isso no seu coração. E você se vê sentado no banco de uma igreja, você vê a vida ir passando, o tempo ir passando, mas aquilo que Jesus havia prometido parece que não está se cumprindo. Diante dos seus erros, diante das suas confusões interiores. Mas nesse dia Pedro fala, olha, eu vou pescar e chega desse negócio. E ele, sem chamar ninguém, ele já está arrebanhando. Seus amigos vão com ele. E eles vão para o mar e a história se repete. A história do chamado. Em outra ocasião, lá quando Jesus começou o seu ministério, eles também estavam pescando. E eles já tinham vivido essa experiência. E eles tinham pescado a noite inteira, não tinham pegado nada. Quando alguém lá da praia fala assim, olha, vocês pegaram alguma coisa aí? Eles falam, não, estamos cansados, não pegamos nada. Joga a rede do lado direito. E imagine, é preciso ter fé, né, para fazer uma coisa dessa, porque Pedro não era um Zé Ninguém na pescaria, Pedro era um exímio pescador, ele vivia daquilo isso era passado de pai para filho, e ele já estava um homem feito. Provavelmente ele pescava mais de 20 anos, junto com seu pai. Ele estava lá em alto mar, onde tinha peixe, onde era o lugar ideal para pescar, e agora alguém
que aparece do nada, não tem jeito de pescador, fala para ele jogar a rede ali perto da praia, que eles vão pegar alguma coisa. Eles falam, poxa, o que a gente tem a perder? E jogaram, e eles tiveram uma pescaria abundante. E foi onde Jesus disse, segue-me. E saiu andando. E Pedro, a palavra de Deus diz que Pedro, deixando tudo, naquele momento, e quando fala deixando tudo, não está se referindo somente à rede, aos peixes, ao barco, está se referindo à sua família. Mais à frente no Evangelho, Jesus cura a sogra de Pedro. Então Pedro era alguém que tinha família. E alguns até brincam, por isso que Pedro negou Jesus 3 vezes, porque Jesus curou a sogra dele. Mas não passa de brincadeira, né, gente? E de repente eles estão lá em alto mar e passam a noite toda também, não pescam nada. Às vezes nós nos propomos a fazer as coisas na nossa força e o resultado é negativo. A gente se esforça, a gente se esfola, a gente se desgasta, a gente sai todo dolorido, machucado e o resultado não aparece. Mas quando a gente encontra com Jesus, mesmo sabendo que não é Ele, eles novamente têm essa experiência, eles estão voltando dessa pescaria e lá está Jesus já com tudo pronto. Lá está Jesus com o peixinho na brasa e ele pergunta lá de longe, jovens, moços, vocês têm alguma coisa aí para comer? E eles frustrados respondem, não temos nada. A gente veio espairecer, a gente veio louvar o Senhor. E não pegamos nada, nós viemos aqui na melhor das intenções, mas não pegamos nada. E Jesus repete a história e diz, olha, então lance do outro lado a rede. E eu acredito que nessa hora já acendeu um fogo no coração deles, porque será que é o Mestre? Será que é Jesus? E eles lançam e quando eles puxam, a rede está cheia e João fala, Pedro, é o Mestre, é Ele mesmo. Porque quando Jesus fala, nos arde o coração, amém? E se você está aqui hoje e o seu coração está ardendo, é porque não é voz de homem, mas é o próprio Senhor Jesus que está falando. Como no caminho de Emaús, eles também não reconheciam que era Jesus, mas ardia o coração quando aquele homem falava. E aqui eu acredito que acontecia a mesma coisa. Então Pedro, ele fica desesperado porque ele tem uma dívida com o Mestre. Ele precisa se desculpar. Será que você já se sentiu assim? Há um texto, um salmo na palavra de Deus que diz assim, quando irei e me verei perante a face do Senhor. O salmo que Davi escreveu quando ele estava distante e ele não via a hora de chegar na presença de Deus porque ele queria ter comunhão, ele queria falar algo, ele queria revelar o seu coração, e Pedro estava aflito porque ele não queria deixar a relação entre ele e Jesus como no último momento que eles tiveram. Ele não queria deixar aquela imagem dele negando a Jesus, ele queria consertar as coisas. E às vezes eu e você ficamos longe da casa de Deus, a gente falta um fim de semana e a gente fica aflito porque a gente quer consertar as coisas. Amém? E Pedro, então, o barco está indo devagar demais, ele precisa consertar logo. A palavra de Deus diz que ele pega a túnica e ele pula na água, porque o barco está muito lento, o pessoal ainda está puxando as redes. Ele abandona tudo de novo e ele se lança para ir ao encontro de Jesus. E ele vai nadando ao encontro de Jesus. E nesse encontro acontecem essas 3 perguntas. Jesus chega diante de Pedro com todo amor e carinho. Não há ódio, não há ressentimento no coração de Jesus. Jesus sabe exatamente a sua estrutura, querido.
Jesus sabe exatamente do que você é capaz e do que você não é capaz. Entenda uma coisa, você jamais vai decepcionar Deus. Amém? Que essa palavra te liberte nessa noite, você jamais vai decepcionar a Deus. Deus não pode ser decepcionado. Decepcionar é pegar alguém de surpresa. Decepcionar é não corresponder às expectativas de alguém. Mas Deus sabe exatamente a força que você tem. E essa palavra não é para te incentivar a permanecer no erro. Porque apesar de Deus não se impressionar com os seus grandes feitos e nem se decepcionar com os seus erros, Ele ainda se entristece ou Ele está alegre, mas Ele jamais será decepcionado. Ele jamais ficará impressionado. Puxa, Wesley, como você fez isso bem? Ele pode se alegrar comigo, mas jamais ficará impressionado, porque Deus vê todas as coisas. Você não conhece a sua capacidade ainda, mas Deus já conhece. Você não se conhece direito, mas Deus já te conhece por inteiro. Deus sabe ainda de todos os pecados que estão arraigados na sua vida e que você não consegue se libertar. E Deus sabe já de tudo aquilo que você lutou e confessou, e pelo sangue de Jesus Ele foi te santificando e mudando a sua vida e a sua história. Por isso é que Deus não precisa testar você. Poxa, pastor, mas Deus permite tentações na nossa vida, é para que você mesmo se conheça. E não para que Ele te conheça, porque Ele te conhece por inteiro. E mesmo mesmo que a gente seja tão perverso, Deus nos ama. Mesmo que ainda hajam coisas terríveis em nossas vidas, Deus nos ama. E Ele espera que nós sempre tenhamos a melhor escolha, o melhor passo, em direção a Ele, assim como Pedro. Pedro estava envergonhado, mas a sua dor de não ter a Jesus era muito maior do que a sua vergonha. E ele rompe com a vergonha, e ele se lança na água, e ele vai ao encontro de Jesus. Ele está disposto a fazer qualquer coisa que Jesus lhe peça. Ao contrário de Judas, que não suportou, por causa do seu orgulho, da dureza do seu coração, ele não teve mais coragem de encarar a Jesus, e ele tirou a sua própria vida. Talvez em algumas culturas por aí, não aqui, isso seja visto como um ato honroso, mas não é o que Jesus quer de nós. É muito mais simples fugir do que ter que encarar aquilo que nós fizemos e consertar as coisas. Pedro veio para consertar as coisas e Jesus não deixou ele ficar no vácuo, ficar no vazio. E antes que Pedro profira alguma palavra, Jesus é que vai até Pedro e começa a conversa. Pedro, você me ama? E toda vez que eu leio esse texto, eu não vejo Pedro aqui no nome de Pedro, mas eu vejo o meu nome. Eu não sei você. Olha, você pisou na bola comigo, Wesley, você ainda é pecador, mas você me ama. Independente disso, você me ama. Olha, Wesley, você é incapaz, você não conhece a palavra ainda como eu gostaria, mas você me ama. Olha, Wesley, você ainda não é um pai como eu gostaria, você ainda não é o marido que eu gostaria que você fosse, mas você me ama. Você não é o cidadão ainda que eu gostaria, você não é o filho que às vezes você mesmo tem expectativa de ser um dia, mas você me ama. Essa é a pergunta de Jesus. Pedro, independente de qualquer coisa, você me ama. E agora Pedro tem a convicção.
Ele prontamente responde: Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama mais do que esses outros aí? Senhor, eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama mais do que os outros? Pedro prontamente responde: eu te amo, Senhor. E ele se entristece quando Jesus pergunta pela terceira vez: você me ama, Pedro? Sabe quando a sua mãe começa a dizer: você tem certeza disso? É isso mesmo que você quer? E aí você começa a se entristecer porque você percebe que a sua mãe não tem confiança em você, mas não é isso que Jesus está dizendo aqui. Você, puxa, não acredita em mim, né? Não, Jesus acreditava em Pedro. Mas Jesus estava libertando Pedro das suas confusões. Pedro estava dando tantas coisas, tinha tantas coisas ali dentro dele, inibindo ele, prendendo ele. Existiam tantas variações. Mas Jesus é o simplificador da nossa vida. Amém? Jesus simplificou tudo e resolveu tudo com essa palavra, amor. Olha, o mundo inteiro, nós não temos nem noção do que seja isso. A gente viaja, fica 24 horas dentro do avião para ir para o Brasil, e a gente sabe que o mundo é muito vasto, porque o avião está quase a 1000 por hora. E ainda leva todo esse tempo para chegar lá do outro lado, e é metade para dar a volta ao mundo. A gente fala: puxa, o mundo é grande mesmo. A gente viaja e nunca chega. Nunca chega. E está a 1000 por hora, com uma das melhores tecnologias que tem. E a gente pensa no número 7 bilhões de pessoas vivas, mais de 7 bilhões de pessoas vivas. Imagine as que já morreram, se nós somarmos todas. Um estudo diz que existem mais pessoas vivas hoje do que todas as que viveram antes de nós. É muita gente, amém? E ainda vai nascer mais. Daqui uns dias está chegando um ali, está ali feliz. De repente Deus olha e fala assim: crescei e multiplicai-vos. E agora Deus está falando: eles levaram a sério mesmo o negócio, né? Só levou muito a sério. Jesus morreu para resgatar a toda a humanidade. E ele não usou dólar, nem ien, nem won, nem real. A única coisa que Jesus usou foi o seu amor. Amém? Você está entendendo? E a gente fica complicando as coisas, porque isso precisa daquilo outro, eu vou. Tal. A questão é: você ama? Nós buscamos muitas coisas e complicamos a nossa vida, mas Jesus chega para Pedro: Pedro, você está cheio de tantas coisas, tantas perguntas. Você está querendo resolver a situação comigo de tantas maneiras, mas eu só tenho uma pergunta para te fazer: você me ama? Deixa acessar todas essas vozes no seu interior, todos esses questionamentos, todas essas variáveis, toda essa relatividade de Einstein no seu coração. Tudo é relativo, não. A questão é uma só: você me ama? E aí Pedro se entristece: Senhor, tu conheces todas as coisas e o Senhor sabe que eu te amo. E o complemento de Jesus foi sempre o mesmo: então, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Você me ama? Você me ama, Wesley? Para de viver só para você. Faça como eu fiz. Jesus abandonou a sua vida no céu para vir viver para nós.
começa a deixar um pouco você de lado e começa a transferir e a derramar a sua vida por aqueles que são meus. Se você me ama de verdade, isso vai se refletir em você cuidar daquele que se parece comigo, daquele que eu comprei, daquele que eu morri, por aquele que eu morri, por aquele que eu paguei esse preço. E Pedro então começa a despertar e a entender essa palavra. Não basta dizer que ama a Deus. Nós entendemos errado o Evangelho. Nós entendemos que o Evangelho, quando nós viemos para Jesus, Deus começa a agregar coisas à nossa vida. Não, querido. Essa não é a verdade. E que agora eu tenho que buscar muitas coisas. Não é a verdade. O Evangelho não fala sobre alcançar grandes coisas, mas fala de deixar. Amém? Você não vem à igreja para buscar ficar mais rico, mais bonito. Não, é para deixar essas coisas. É para cada dia que nós acordarmos e falar, puxa, o que eu deixei hoje? O que eu abandonei hoje? O que é que eu confessei ao Senhor hoje? Que estava na minha vida? O que é que eu estou lutando contra hoje? Porque se nós não nos esvaziarmos, não vem mais de Deus sobre nós. Então não é sobre alcançar, galgar algo, mas é sobre deixar. Quem acrescenta é o Senhor, a partir do momento que eu deixo. Qual foi a mensagem no início do ministério de Jesus? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E aqui eu aprendo, não há reino de Deus sem arrependimento. Senhor, nós vamos ficar aqui clamando, dá-nos o teu reino, mas se nós não quisermos deixar nada para trás, o reino não vem. E não é porque Deus não quer enviar. Estamos clamando o reino. Você quer o reino de Deus e ao mesmo tempo o mundo? Não. Ou eu quero o reino de Deus, ou eu quero o mundo. Que o amor ao mundo é inimizade contra Deus. Estamos aqui para cada dia nos ir esvaziando de nós mesmos. E o nosso homem, ele quer viver para nós. São as nossas coisas, é aquilo que nos dá prazer, é aquilo que nós julgamos ser melhor. Mas você pertence a Deus agora. Você pertence ao Espírito Santo agora. Você não é mais seu. Se você foi comprado, você não é mais seu. Agora não é mais o que eu acho que eu tenho que comprar, é aquilo que Deus me orienta para fazer, para comprar. Amém? E a maneira que Deus nos dá para fazer isso, para crescermos no reino de Deus, é esquecer um pouco de nós e começar a olhar para as pessoas que estão à nossa volta. Que diferença eu tenho feito, que relevância eu tenho tido na vida dos meus irmãos, na sociedade. Essa é uma igreja que será muito relevante nessa sociedade. A partir desta palavra que vai impregnar no seu coração. Você me ama? Jesus te pergunta. Jesus me pergunta. Wesley, você me ama? Apacenta. Foi interessante isso, porque antes de eu vir para cá, ligando e conversando com a pastora Sueli, o pastor Mário, uma conversa que eu tive com ele, e foi exatamente o que ele falou: você me ama? Vem me apacentar. Apacenta as minhas ovelhas. Para encerrar, querido, você tem que entender o seguinte: Jesus nos compara com ovelhas, e o Pai nos compara com ovelhas, desde muito tempo atrás, desde antes que Jesus veio à Terra. E nós precisamos entender que ovelha
é um bichinho frágil. Dá uma olhadinha para o seu irmão que está do seu lado. Ele é frágil. Sabe esse olhar durão que ele faz? É pura defesa. Mas ele é frágil. Pode ser musculoso, mas é frágil. Jesus entende a nossa fragilidade. A ovelha não é um bicho que se defende. A única chance das ovelhas é permanecer em grupo. A única chance das ovelhas é ter um pastor. E o sentido da vida do pastor é pastorear e defender as ovelhas. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus muito antes dele ser rei. Porque ele estava disposto a dar a sua vida pelas ovelhas. Quando vinha um leão, o lógico era ele falar assim: bom, eu vou sacrificar uma, mas eu salvar o resto. E aí o seu pai falava: poxa, boa estratégia, filho. Você pegou a maioria e sacrificou uma. Não, Davi ia contra o leão. E Deus dava graça, olhava aquele menino e falava assim: rapaz, você é valente, eu vou te dar graça para você derrotar esse leão. Aleluia. E quando vinha o urso, da mesma maneira, Davi tinha um temor de desapontar o pai, porque as ovelhas não eram dele, eram do pai. Ele tinha que prestar contas. Você está entendendo? Tinha que prestar contas para o pai dele. Cadê a ovelhinha tal? Ah, pai, o leão veio e levou. O urso veio e levou. Ele temia muito mais ter que prestar contas ao pai do que ter que encarar o urso e o leão. Você está entendendo Davi, o homem segundo o coração de Deus? Porque as ovelhas são frágeis. Ovelha é um bicho que tem um péssimo senso de direção. Elas precisam de alguém que oriente elas. Eu não sei se você já viu algum documentário, mas se você deixar as ovelhas soltas, vai cada uma para um lado, assim, e elas vão se perdendo. Não parece com a gente, igreja? Quando você começa assim, ir para um lado, daqui a pouco você nem sabe onde você está. Você fala: Jesus, onde eu vim parar? Às vezes a gente não sabe nem como retornar à presença de Deus. Mas que bom que você tem um bom pastor que deixa as 99 e vai buscar a gente quando a gente está perdido. Amém? Esse bom pastor é Jesus. Por isso que a palavra diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você é péssimo. Tem um péssimo senso de direção. Quantas vezes você acertou escolhendo na vida? Mas aí quando Jesus chegou e falou: filho, vai por aqui. Aí você fala: será, Senhor? Aí você foi e falou: poxa, deu certo. Amém? Está todo mundo entendendo? Por isso que ele nos chama de ovelha. Ele não está nos diminuindo, ele está nos comparando com esse bichinho. Que é assim, nós somos assim também. E Jesus precisa de pastores para as suas ovelhas. Precisa de gente que ame ao Senhor e transfira esse grande amor que tem por Deus para aquele que está próximo. Porque saiba disso, Deus já tem tudo. Deus é tudo. Não há nada que eu, por mais que ame a Deus, eu queira dar algo para Ele, não há nada que eu possa dar para Ele diretamente. Mas se eu der um copo de água para o meu irmão que está com sede. Alguém está com sede aí? Não tem ninguém com sede? Tem um irmão lá no fundo. Se eu der um copo de água, Deus vai receber esse copo de água agora. Marcinho trabalhou até as 8. Amém? Você está entendendo?
Quem tomou o copo de água foi ele, mas quem recebeu foi Deus. Amém? Coisa simples. Do que você precisa às vezes? De uma palavra, de um abraço, às vezes do silêncio, mas de que alguém esteja do seu lado. Não é isso? Quantas vezes você foi para a cama e falou assim: eu queria que tivesse uma pessoa aqui comigo? Isso nós podemos fazer, se Deus nos pedisse. E é para isso que Deus te chamou, querido. Não é para ter uma vida pautada em si mesmo, mas é para ter uma vida canalizada a Deus em primeiro lugar, mas atingindo a vida do seu irmão, chegando à vida do seu irmão, fazendo diferença na vida dele. E aí a nossa vida começa a ganhar sentido. Por que é que você estava de repente solteiro e você tinha uma vida meio vazia, né? Né, casalzinho? Aí de repente apareceu alguém na sua vida e aí começou a preencher, começou a ter mais sentido, dá mais trabalho, tem mais conta para pagar, né? É mais esforço, mas dá sentido. E daqui a pouco, da união desses dois, vem uma criança, aí duplica a despesa e o trabalho. Mas você vê os pais cansados, né? Mas contentes ali porque estão servindo. A vida ganha sentido quando nós cuidamos uns dos outros, quando nós começamos a alcançar um ao outro, quando a nossa vida faz diferença na vida de outra pessoa. E é isso que Jesus está ensinando aqui para Pedro: apacenta, cuida dos meus, Pedro. Você me ama de verdade? Não fica correndo atrás de glória, não fica querendo assentar à minha direita, saber quem que vai sentar comigo no trono. Não é isso. Vai cuidar dos meus. Eu vou me alegrar com a sua vida quando você estiver cuidando daqueles que são meus. E todo pecado, querido, que nós cometemos é quando nós pensamos demais em nós mesmos. Todas as vezes que nós acertamos é quando nós estamos pensando no outro. Você pode ver ali nos 10 mandamentos, todos se referem ao outro. Quando nós praticamos mal ao outro pensando em nós mesmos, quando nós pensamos no outro, nós não pecamos. Quando nós nos compadecemos, quando nós temos misericórdia, nós não pecamos, porque nós nos colocamos no lugar da outra pessoa. Amém? Você ama o Senhor? Amém. Vamos ficar de pé. E eu gostaria de orar por você. E quer servir a Deus, alcançando a vida do seu irmão, fazendo alguma diferença na vida do seu irmão. Eu gostaria que o Senhor falou contigo nessa noite, viesse aqui à frente, para que nós orássemos juntos. Eu quero servir mais ao Senhor. Ainda é pouco. Vem aqui pertinho. As mulheres vêm primeiro, viu? Porque Jesus se manifestou a elas na sua ressurreição. Eu sei que tem mais gente que quer. O amor lança fora todo medo e toda vergonha. Talvez você esteja pensando: pastor, já tem pessoal que prega, já tem o pessoal que toca, eu não sei tocar, não sei pregar, eu não sei. Já tem os diáconos, já tem. Não é para isso que. Não é disso que essa palavra se refere. É de estar próximo, é de cuidar, é de estar junto.
Você que está olhando para a sua vida e falando assim, eu estou focando demais em mim, eu estou sofrendo porque eu só estou vendo a mim mesmo. Eu quero começar a ver mais além, mais além. Eu quero ver os pequeninos do Senhor, eu quero ver os filhos de Deus, eu quero estar junto com eles. Você que de repente olha para si mesmo e fala, eu não sei nada, eu não estudei, não fiz teologia, eu não fiz nenhum curso de nada da igreja, mas eu amo o Senhor, e Senhor, se eu puder fazer alguma coisa, eis-me aqui. Sai do seu lugar e vem para frente. Para a gente orar junto, para a gente orar junto. Se livre de toda confusão. O Senhor simplesmente está perguntando, você me ama e quer me servir? Independente das suas expectativas, talvez você não sabe se vai para o Brasil, se vai ficar aqui. Isso não importa, querido. A única pergunta que importa é, você me ama? Você quer apacentar os meus cordeiros? Você se dispõe a ser meu instrumento? Essa é a única pergunta, essa é a única resposta que você tem que ter. É disso que o Senhor está falando. Jesus vai nos capacitando à medida que nós vamos avançando. Jesus vai fazendo e nós vamos nos surpreendendo. Jesus vai colocar coisas nas suas mãos e você vai falar, Senhor, eu não sei fazer isso, me ajuda. E o Senhor vai te ajudar e você vai se ver desempenhando algo. Não é você que faz, é Ele, mas você precisa estar onde Ele te pede para estar. Aqui estamos, Senhor, reunidos com a sua amada igreja. E essa pergunta que bate ao nosso coração nessa noite, ó Deus, muito mais do que emoção, ó Pai, sabemos que é a Tua voz poderosa, a Tua voz, Senhor, que mexe conosco, mexe com as nossas estruturas. Pois, como eu poderia saber da vida de alguém, Pai? Quem sou eu, Senhor? Mas o Senhor conhece, o Senhor sonda e conhece cada coração. E o Teu Espírito Santo que conhece e sonda os nossos corações é poderoso para resgatar a nossa alma e nos tirar de toda essa escuridão, de toda essa confusão que Satanás tem lançado na nossa mente. Ó Senhor, quantas vidas aqui desejosas, Pai, de servir ao Senhor em algo, de ser recíproco. Quantos aqui receberam uma graça tão grande, um amor tão grande, e reconhecem que não podem fazer nada em troca, mas nessa noite o Senhor nos revela por meio da sua palavra, apacenta os meus cordeiros. Se você me ama, cuida daqueles que são meus, para que não se percam. Seja alguém que facilita a vida espiritual, seja alguém que chame as pessoas para mais perto. Pai, nós estamos aqui, não sabemos como fazer, o que fazer, ó Senhor, mas estamos aqui clamando pela sua misericórdia. Nos perdoa, Senhor, todas as vezes que vivemos para nós, que tomamos decisões pautadas somente nas nossas necessidades, nos nossos prazeres, naquilo que nós queríamos. Nos perdoa, Pai. Nos lembra sempre que pertencemos a Ti, Senhor, e como é bom pertencer ao Senhor. Nos lembra que Tu és o Senhor e nós somos os servos. Nos lembra que Tu és o Pai e nós somos Teus filhos. É o Senhor que governa, é o Senhor que comanda. Vem comandar mais uma vez nas nossas vidas, Pai, mas vem, ó Deus, e fica em nome de Jesus. Ó Deus, e que todo embaraço nos corações, ó Deus amado, seja dissipado agora pelo Teu amor, pelo poder do Teu amor, pelo nome de Jesus. Toda a escuridão, tudo aquilo, Senhor, que emaranhava, ó Deus, dificultava, Senhor, as decisões, seja agora em nome de Jesus dissipado, assim como Pedro foi liberto naquela hora. Pai, que nós sejamos libertos nessa hora, porque nós amamos a Ti, Senhor. Nós amamos ao Senhor, nós amamos ao Senhor. Sabemos que não podemos Te dar nada que o Senhor já não tenha, tudo é Teu. A única maneira de darmos ao Senhor alguma coisa é quando nós favorecemos alguém. E aqui estamos, Senhor. Se podemos favorecer alguém, mostra-nos, revela-nos, Pai, nos coloca nos trilhos do Senhor, Pai. Abre os nossos olhos, o nosso entendimento. E dá-nos um coração, Pai, como o coração de Davi,
um homem, faz de nós homens e mulheres segundo o seu coração. Pai, que temem muito mais encarar ao Senhor na prestação de contas do que o inimigo que se levanta contra nós. Pois o Senhor morreu para que nenhum se perca. Nenhum se perca, Senhor. Nos faz seus instrumentos, ó Pai, para que nenhum se perca. Que nós não venhamos nos conformar, que nós venhamos dobrar os nossos joelhos e clamar por aqueles que estão se perdendo, por aqueles que estão longe, Senhor, aqueles que se desviaram dos seus caminhos. Que nós possamos dobrar os nossos joelhos e clamar a salvação daqueles que nunca tiveram uma experiência contigo. Em nome de Jesus. Que nós possamos começar pela oração, mas o Senhor nos leve a ter atitudes de fé, atitudes preparadas pelo Teu Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus, ó Pai. Te louvamos, Senhor, eu te louvo por essa igreja, por estas vidas que estão aqui, ó Senhor, declarando o seu amor por Ti, declarando, Senhor, a sua dependência do Senhor, Pai. Enche-nos, ó Espírito Santo, enche-nos com esse amor incomparável. Aleluia, em nome de Jesus. Te amo, ó Deus, da minha salvação. Não há na terra ou no céu Rei maior que o meu. Te amo, ó Deus, príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Vai orando, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, ó Deus, te amo, ó Deus, da minha salvação. Não há na terra ou no céu Rei maior que o meu. Te amo, ó Deus, príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento em que eu mais quero. A hora de te encontrar. Aleluia. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus, eu te amo.
seus olhos fechados. Foi uma palavra que falou muito ao nosso coração e uma pergunta muito direta de Jesus: se nós amamos a Ele, se amamos a Ele, nós vamos cuidar de alguém. É a maior prova que podemos dar para Jesus, é cuidar de alguém, é apacentar alguém. E o Senhor me fez me lembrar no início, quando eu fui a Ele, que ali toda a minha família não era evangélica, mas o Senhor, e eu mal entendia, mas o Senhor disse para mim: vai falar do meu amor para a tua família, vai falar do meu amor, que eu existo para a tua família. E aí eu fui entendendo que era cuidar de alguém, e começou pela minha família. E é assim na nossa vida. Nós precisamos cuidar de alguém. E nós temos algo a fazer. Quantos querem cuidar de alguém aqui? Quantos querem abençoar as vidas? É assim que Deus quer, que nós cuidamos de alguém. E você que tem esse anseio no teu coração, essa igreja ela vai crescer no reino de Deus, amém? Essa igreja vai expandir nesse lugar. Quantos podem dizer um amém? E você vai ser usado pelo Senhor Jesus para ganhar almas para Ele, porque é isso que é a prova de amor que nós damos a Ele. Senhor, nós amamos a Ti, sim, mas acima de tudo, então cuida, apacenta. Você que tem um desejo no teu coração nessa noite, talvez você ainda não conhece o Senhor e quer entregar sua vida a Ele. Essa é a noite. Você que está talvez distante nessa noite, falar: Senhor, eu quero voltar para os teus caminhos. Essa é a noite para você. Querer mais de Deus, essa é a noite para você. O Senhor tem algo a fazer grandioso nessa noite. Aleluia. Continua orando, continua falando com Ele nessa hora. Continua falando com o Senhor nessa hora. Continua falando com o Pai, porque todos nós somos filhos e o Pai tem algo a entregar para nós, fazer para Ele, fazer para o Pai. Quantos querem trabalhar para o Pai aqui? Eu sei que você tem esse amor de fazer algo para o Pai. Aí nós falamos, fazemos e falamos: Senhor, é tão pouco ainda o que eu tenho feito. Não fazemos nada para Ele. Por isso que o nosso coração só se enche quando nós servimos a alguém. O nosso coração se completa só quando nós servimos a alguém. Esse é o tempo que essa igreja vai crescer servindo. E nós, amados, vamos servir. E por isso nós fazemos um apelo à igreja. Você, meu amado, que tem no teu coração o anseio de estar fazendo algo na tua casa, quer abrir a porta da tua casa para fazer uma unidade em Cristo, você nos procure, que a sua casa, você vai ser um grande pastor de ovelhas, amando as pessoas, servindo as pessoas. Feche seus olhos. Você venha falar conosco. Procure-nos. Eu quero orar. Senhor, eu te louvo e te agradeço, Pai, pelo despertar na nossa vida, Pai, pelo despertar no nosso coração, porque muitas vezes se acomodamos, Pai, em cuidar da nossa própria vida, daquilo que nós queremos, daquilo que nós pensamos, daquilo que agrada ao nosso coração, daquilo que agrada a nossa vontade, o nosso querer. Nos ajuda, Senhor, a ser
obedientes à tua voz, obedientes, Senhor, ao chamado que o Senhor tem para as nossas vidas, ao chamado que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Ouvir e obedecer à tua voz, obedecer, Senhor, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Porque quando obedecemos à tua vontade, Senhor, o Senhor nos leva para lugares mais altos. Somos completos em Ti. Oh, Espírito Santo, começa a adorar ao Senhor nessa hora. Começa a falar com Ele. Só dá mais alguns minutos para o Senhor. Começa a orar para Deus nessa hora. Vamos adorar o Senhor. Diga a Ele: eu te amo. Eu te amo, eu te amo, Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, Deus, eu te amo. Que o Senhor nos dê graça em cuidar do nosso próximo, Senhor. Graça, Senhor, em cuidar dos nossos irmãos, a cada um de nós. O amor, Senhor, que vem de Ti, nos ajuda, Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. A Ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Uma palavra que veio de encontro ao nosso coração, amém? Apacentar. E principalmente com as condições, às vezes, que nós quase não temos tempo. E o tempo que temos, queremos nos apacentar, mas o Senhor vai dar graça para você e para mim. Pode dizer amém? Então você pode ser um que vai cuidar de alguém. Amém? E isso é o mais importante. Vamos para os nossos avisos.